O UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, criado em 1967, é a maior fonte de fundos de desenvolvimento internacional para a população. Trabalha em mais de 150 países e territórios que acolhem a maioria da população mundial. O objetivo do UNFPA, como referido na sua declaração de missão, é construir um mundo onde cada gravidez seja desejada, cada nascimento seja seguro e cada jovem possa alcançar o seu potencial máximo. Para isso, o UNFPA trabalha para assegurar que todas as pessoas, especialmente as mulheres e os jovens, possam ter acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva de alta qualidade, incluindo o planeamento familiar, para que possam ter bastantes informações e serem livres para fazerem escolhas sobre a sua vida sexual e reprodutiva. O Fundo das Nações Unidas para a População, o UNFPA, tem um mandato principalmente ligado às condições de vida da população mais carenciadas. Isso inclui especialmente as mulheres, os jovens e as crianças. E estou a pensar nomeadamente nas populações que vivem nos países em via de desenvolvimento, onde as condições de vida nem sempre são boas, onde as dificuldades na matéria afetam desproporcionalmente as camadas mais vulneráveis da população. A fim de estabelecer uma ligação entre a sede do UNFPA em Nova York e os países beneficiários, foram estabelecidos vários escritórios regionais. Na África Ocidental e Central, o escritório regional, que abrange 23 países, assegura a responsabilização pelas obras na região através de uma avaliação independente regular dos programas nacionais. O escritório regional desempenha um papel fundamental na defesa da realização do mandato e dos valores do UNFPA. Apoia os governos na implementação da agenda da CIPD, Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, depois de 2014, assim como da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Pour le bureau régional, nous avons un agenda relativement simple. O escritório regional tem uma agenda relativamente simples. É verdade que o Fundo das Nações Unidas para a População tem 6 escritórios a nível mundial. E cada escritório tem o papel de acompanhar os países nos seus objetivos. Por isso, nesta região, a nossa principal obra é a obra do crescimento demográfico, a obra do dividendo demográfico, a obra da mortalidade materna, a obra da eliminação do casamento das crianças, mas também o acesso ao planeamento familiar. Isto é simplesmente porque na nossa região da África Ocidental e Central temos os piores índices da mortalidade materna, da violência baseada no género, mas também no planeamento familiar. A escolha que fizemos desde 2015, quando cheguei em Dakar, foi juntar essas 3 obras à volta do que chamamos aproveitamento do dividendo demográfico, para permitir-nos construir as condições necessárias para garantir a coordenação. Pois as necessidades são grandes, mas há poucos meios. Portanto, tivemos que inventar esta abordagem inovadora, que consiste em criar sinergias para que as nossas ações convergem para o aproveitamento do dividendo demográfico, que felizmente tornou-se hoje numa obra prioritária da União Africana e de cada um dos 23 países onde trabalhamos. Chantier prioritaire de l'Union africaine et de chacun des pays, des 23 pays sur lesquels nous travaillons. A região da África Ocidental e Central tem um grande potencial para o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico a longo prazo. No entanto, para alcançar isso, muitos desafios precisam de ser vencidos hoje, com uma população estimada em 414 milhões em 2016 e com a previsão de atingir 1 bilhão em 2050, devido à taxa recorde de fertilidade de 5,2 filhos por mulher.
Em resposta a estes desafios, o NFPA lançou em 2018 uma iniciativa estratégica baseada em dados de qualidade para alcançar as metas e a visão do Plano Estratégico 2018-2021. A visão consiste em alcançar 3 zeros até 2030, 0 necessidade não atendida de contracepção, 0 mortes maternas evitáveis e 0 violência de género e práticas prejudiciais, como o casamento infantil e a mutilação genital feminina. Dans certains pays, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous avez des taux de mortalité maternelle élevés. Alguns países registram elevadas taxas de mortalidade, mas não têm um grande desafio no que diz respeito às mutilações genitais femininas. Outros países têm problemas de acesso universal aos serviços de planeamento familiar, mas, por exemplo, não têm uma elevada taxa de mortalidade materna ou de mutilação genital feminina. Aqui em África, infelizmente, estes são os 3 problemas que enfrentamos. Mas é interessante saber que não são problemas que podemos separar, pois ao resolver um, fazemos progressos num outro. Então, por que falamos de 3 zeros na nossa região? Porque falamos de 3 principais problemas, ainda por cima temos um quarto, pois não temos dados seguros para podermos analisar os progressos e a amplitude do problema com que estamos confrontados. Apesar dos progressos registrados na redução da taxa de mortalidade materna nos países em desenvolvimento até 2018, esta permanece acima da meta de 0 mortes maternas evitáveis. Para alcançar o objetivo, os países em desenvolvimento devem acelerar a sua taxa anual de redução para pelo menos 7,5%. O NFPA contribui para reduzir o número de mortes maternas evitáveis através de programas que abordam as desigualdades no acesso a serviços de saúde sexual reprodutiva, materna e neonatal de qualidade. Também promove uma cobertura de saúde universal que integra a saúde sexual e reprodutiva e fortalece os sistemas de saúde. Foi em 2014 que o NFPA deu-nos esta estrutura de operações diretamente ligada à sala de parto. Assim não temos dificuldades, pois assim que tivermos um caso de cesariana, da sala de parto alcançamos diretamente a sala de operações para fazer a cesariana muito rapidamente. Em 2018, o NFPA prosseguiu os seus esforços para assegurar o acesso contínuo a uma gama completa de serviços e contraceptivos de qualidade, permitindo que milhões de mulheres decidissem se, quando e com que frequência teriam filhos. Para apoiar as iniciativas nacionais de planeamento familiar, o NFPA adquiriu o equivalente a 1 ano de contracepção para aproximadamente 68 milhões de casais nos países em desenvolvimento. Para atingir a meta de 0 necessidade não atendida de planeamento familiar até 2030, os governos precisarão acelerar as ações destinadas a garantir o acesso universal a esses serviços. Enquanto progredimos para cumprir os objetivos que estabelecemos, a saber, que todas as mulheres possam satisfazer o seu desejo de planeamento familiar, vemos que uma mulher sobre 3 se casa antes dos 18 anos. Para mudar a situação dessa mulher, a quem se falta respeito através da violência baseada no género, nós devemos alcançar a África que queremos, ou seja, uma África com 3 zeros. 0 violência baseada no género, 0 morte no parto e, sobretudo, 0 necessidade não satisfeita de planeamento familiar. O presidente Mandela já disse que a marca dos grandes líderes é a sua capacidade de compreenderem o contexto no qual trabalham e agir em conformidade com isso. E a África tem a chance de ter este tipo de liderança que produz resultados concretos. Quando a adolescente africana conseguir realizar o seu pleno potencial, o que constitui o seu dever, evidentemente haverá retornos de investimento que se multiplicarão em pelo menos 10 ou até mesmo 120 vezes mais.
Aproximadamente 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo será vítima da violência baseada no género, quer seja física, sexual ou psicológica, pelo menos uma vez na sua vida. Além disso, todos os dias dezenas de milhares de raparigas são vítimas de práticas prejudiciais como a MGF, mutilação genital feminina ou o casamento de crianças. A taxa de MGF tem diminuído ao longo dos últimos 30 anos. No entanto, para alcançar a meta da eliminação da MGF, em 2030, a taxa de redução deve ser 13 vezes maior. A proporção de casamentos infantis também está a diminuir, mas para atingir a meta de 2030, o progresso global deve ser 12 vezes mais rápido do que nos últimos 10 anos. Aujourd'hui, nous avons 125 millions de femmes. Hoje temos 125 milhões de mulheres. Algumas aqui se casaram antes de atingirem os 18 anos. Hoje, 1 sobre 10 meninas se casa antes de alcançar os 15 anos. Isso significa que não tiveram a oportunidade de ir à escola, enquanto que ir à escola constitui um direito, é a chave que abre as oportunidades às pessoas. Mas se as pessoas não forem à escola, isso significa que fechamos as portas de oportunidades de vida para elas. Não podemos continuar a fechar as oportunidades para as meninas africanas ao dá-las em casamento de forma precoce. A população da África Ocidental e Central é predominantemente jovem. Mais de 64% da população tem menos de 24 anos de idade. Os jovens representam um recurso inestimável para a região, mas o seu potencial só será realizado quando forem feitos os investimentos necessários na sua educação, saúde, capacitação e no seu empoderamento. Daí a importância do SWED, projeto de empoderamento das mulheres do Sahel e do dividendo demográfico, que é considerado hoje um modelo de sucesso, graças ao seu formato conceptual, mas também ao seu modelo operacional e ao volume de recursos locais e externos angariados. Le lancement en janvier 2019. Lançou-se em janeiro de 2019 um projeto de operacionalização do aproveitamento do dividendo demográfico num conselho de Conakry por um período de 4 anos. Aliás, o projeto é uma réplica da iniciativa de FAS, cujo conceptor se encontra aqui, o Sr. Mamingue Ngom, o Sr. Diretor Regional do NFPA. Este projeto de FAS foi lançado pelo escritório regional do NFPA em Dakar. Temos de dizer que 330 jovens, através de 18 grupos de interesse econômico, acabam de serem beneficiadas de um apoio importante para o seu empoderamento, com assistência do Escritório Nacional em Guiné, no quadro do projeto FAS. A implementação de um Observatório Nacional de Dividendo Demográfico, cujo procedimento está em andamento atualmente com o apoio, mais uma vez, do NFPA e do SCREFA. Isso explica a nossa convicção de que não podemos falar de emergência e de crescimento econômico inclusivo e sustentável sem a valorização do capital humano que constitui os jovens e as mulheres. Na perspectiva da consolidação e da extensão das conquistas deste importante instrumento, fazemos questão de confirmar o nosso compromisso em aumentar os investimentos para o proveito do empoderamento das mulheres e das meninas, a fim de permitir à maioria delas desenvolver todo o seu potencial. Eu queria aqui tranquilizar os nossos parceiros, bem como as organizações da sociedade civil e do setor privado, fazendo questão de criar um ambiente nacional propício aos investimentos. Nós vamos reforçar cada vez mais a confiança dos investidores através de uma comunicação fácil e transparente, da segurança de pessoas e bens, da implementação de medidas de estímulo fiscal e, sobretudo, da instauração da boa governação através, nomeadamente, da promoção de reformas no setor da justiça, das alfândegas, dos impostos, dos direitos humanos, da equidade e da igualdade de género. O cumprimento destes objetivos requer o envolvimento dos governos, da sociedade civil e dos cidadãos em conjunto. Para isso, o Escritório Regional do NFPA para a África Ocidental e Central, através do diálogo e da colaboração contínuas com um grande grupo de partes interessadas, consolidou a sua posição como catalisador
para a promoção de parcerias transformadoras e a procura da colaboração com organizações regionais e internacionais, comissões econômicas, a sociedade civil, organizações religiosas e o setor privado. Nós, os mais velhos, devemos servir de exemplos, mas se nos envolvermos sexualmente com crianças de 4 anos, como é que isso vai ser? Quando não conseguimos acompanhar as nossas mulheres ao hospital, como é que isso vai ser? Eu lembro-me de um caso em Yamoussoukro, quando perguntei a uma criança se casaria quando crescesse. Ele respondeu que sim. E eu perguntei-lhe como é que trataria a mulher. Ele disse que lhe iria bater sempre. Não conheço os pais do menino, mas a partir do que me disse, eu sei que o seu pai batia na sua mãe como se chuta uma bola. Isto é o exemplo que lhes damos. Mudemos a arma do ombro e a sociedade vai progredir. Pais, abençoamos as nossas crianças, encorajemo-las. Permitam as nossas meninas terem autoestima. Falo no feminino, porque os homens são sempre privilegiados. Mas quanto às meninas, façam com que tenham autoestima e verão que sempre que ocorrer algo, elas vão correr para vos contar o que aconteceu. As crenças e atitudes estão profundamente enraizadas e os sistemas de educação e saúde não têm a capacidade para fornecer os serviços necessários. Mas ao se concentrar em alcançar o dividendo demográfico com parcerias fortes, recursos apropriados, uma boa comunicação, uma defesa e um diálogo político de alto nível, acompanhados por um compromisso com objetivos comuns, estes desafios podem ser vencidos. La vision est là, et je pense qu'elle s'est installée, donc... Eu acho que a visão já foi estabelecida. Portanto, eu posso dizer que se trata de uma visão e de uma conquista, pois hoje conseguimos ultrapassar uma importante etapa na realização do projeto de aproveitamento do dividendo demográfico. Pois posso dizer que hoje todos já foram sensibilizados. Alguns pensavam que nunca alcançaríamos este grau de convergência. Acho que isso é algo importante que não deve ser subestimado. Ao ver onde iremos, temos a impressão que se trata de um projeto, mas ao considerar de onde vimos, nós nos damos conta das etapas muito importantes que ultrapassamos. E hoje estou orgulhoso de ver todo o debate promovido à volta do dividendo demográfico. Há 24 horas alguém me falava de uma competição numa escola primária sobre a questão do dividendo demográfico. Eu acho que hoje esta questão foi desmistificada e bem compreendida por todos. As pessoas envolveram-se no assunto, ainda mais todos estão sensibilizados por isso. Além do mais, há ações concretas, muitas vezes pequenas, mas bastante determinantes, capazes, segundo eu, de mudar o panorama da África nos próximos anos. Hoje, se não sabe ler nem escrever, não terá direito de viver na sociedade. As mulheres constituem a metade da nossa sociedade. Temos de lhes ensinar muitas coisas para que possam desempenhar plenamente o seu papel na sociedade. Devemos parar de pensar que se a mulher não alcançar um nível elevado na escola, isso não é grave. Temos de dar as mesmas oportunidades às meninas e aos rapazes para que possam participar no seu desenvolvimento e no desenvolvimento dos seus países. Graças à implementação destes inúmeros planos de ação, foram registrados progressos consideráveis na região da África Ocidental e Central, na área da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos, apesar de continuarem a surgir novos desafios, sendo o respeito pelos direitos e pela liberdade de escolha para todos uma busca contínua. En 2019, nous avons eu plusieurs chantiers phares. Em 2019, fizemos várias obras importantes. Conseguimos consolidar o que chamamos programas de primeira geração, no que diz respeito ao aproveitamento do dividendo demográfico em África, como o Suede, para o qual acabamos de assinar a Convenção para o Benin, que pertence ao que chamo segunda geração, pois é construído nas experiências que tivemos durante os primeiros anos do Suede. Portanto, nós consolidamos o Suede e também nós completamos o lançamento de roteiros na região. Portanto, neste momento, eu acho que há apenas um país na sub-região onde o roteiro não foi lançado efetivamente. Eu acho que essas experiências são raras na história do continente, que está à frente dos outros no que diz respeito a algumas agendas.
Portanto, isto é algo que fizemos. Também de forma ativa e eficaz nós organizamos o 25º aniversário da CIPD e o 50º aniversário do Fundo das Nações Unidas para a População. Algumas pessoas consideraram isso apenas como uma comemoração, mas eu acho que se tratava de mais do que um aniversário, pois ali aconteceram duas coisas. A primeira foi o balanço que mostrou o que falta fazer e as melhorias a serem feitas. A segunda é a remobilização da comunidade internacional e até mesmo o reposicionamento da agenda do Fundo das Nações Unidas no nível elevado da agenda internacional. Pois em Nairobi tivemos 174 países e governos que se juntaram para comemorar o aniversário, mas nós mobilizamos vários bilhões de dólares para acompanhar a aceleração do aproveitamento do dividendo demográfico. La capture du dividende démographique. Les programmes de deuxième génération, par exemple, le Suède. Donc, nous allons lancer une initiative pour l'appel à sécurité. Programas de segunda geração, como por exemplo o Suede. Vamos lançar uma iniciativa para a paz e segurança, mas também vamos tentar promover algumas experiências boas, como o projeto de FACE, e aplicá-lo em todo o continente, onde temos os mesmos desafios e onde podemos arrancar projetos deste tipo. É apenas nesse terreno e com parcerias que seremos capazes de não esperar por 2030 para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Apesar deste nocivo ambiente político internacional, tenho a esperança de que Nairobi poderá ser uma importante etapa para reescrever a história do continente africano. Importante para reescrever a história do continente africano. Agora, os olhos estão voltados para o futuro, especialmente para saber como implementar nos próximos anos os compromissos assumidos em Nairobi na Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento. Isto exigirá não só vontade política, mas também recursos financeiros significativos a serem mobilizados.